Bem-vindos ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, tirando assim dúvidas frequentes sobre vários assuntos, e assim mantendo a pureza e santidade dos ensinos de Deus. Como identificar a Igreja do Novo Testamento? Bem, se a salvação dependesse somente de boas obras morais, seria uma perda de tempo tentar identificar a Igreja do Novo Testamento. Algumas pessoas eram de uma moral excelente antes mesmo da Igreja ser estabelecida, e algumas têm elevados princípios hoje, tanto fora como dentro da Igreja do Senhor. Se a moralidade levar um pecador ao céu, então a morte cruel de Jesus foi desnecessária e sem sentido. Todavia, se o sangue de Cristo for essencial à salvação, a sua Igreja também o é, pois esse sangue comprou a Igreja. Veja Atos 20, versículo 28. E diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aqui, quando fala sobre a Igreja de Deus, é a Igreja de Cristo, porque Cristo é Deus. E sobre esse assunto nós podemos complementar com outro estudo, e que eu já tenho até gravado e posso depois passar aos irmãos. Ok. O sangue de Jesus pagou o preço da redenção por cada pecador que obedece ao Evangelho. E esse pecador, uma vez purificado da culpa, é membro de um grupo de pessoas que são salvas. Esse grupo é a Igreja do Novo Testamento. Ser um membro desse grupo, portanto, significa ter a salvação dos pecados passados. Fidelidade a esse grupo significa ter a esperança do céu. Estar fora desse grupo significa estar sem a salvação e sem a promessa do céu. Esse contraste sublinha que é imperativo identificarmos essa igreja e fazermos parte dela. Em Corinto, os pecadores ouviram a história de Jesus e foram imersos nele. Então nós temos Atos 18, versículo 8, mas vamos ver Romanos, capítulo 6, versículo 3 até o 5. Olha o que Paulo, por intermédio do Espírito Santo, escreveu aos cristãos. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Bem, acabei lendo um versículo a mais, mas não tem problema. Esses pecadores, uma vez purificados de seus pecados passados, foram mencionados como a Igreja de Deus que está em Corinto. 1 Coríntios 1 e 2, veja. Paulo dizendo aqui na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 2, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos.
com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, segue-se, portanto, que quando pecadores de qualquer lugar ouvem a história de Jesus e a aceitam na obediência da fé, como em Atos 16, versículo 31 e Romanos 1 e 5 também, imediatamente eles se tornam membros do grupo comprado com sangue conhecido como a Igreja do Novo Testamento. Quando pais batizam bebês inocentes, não se pode afirmar biblicamente que esses bebês, os quais sequer creem, são membros da Igreja do Novo Testamento. Além disso, se os pais ou filhos são aspergidos e não sepultados com ele na morte pelo batismo, que é Romanos 6, versículo 4, não se pode afirmar com exatidão que eles se tornaram membros da Igreja do Novo Testamento, porque a Bíblia não diz isso. Se uma igreja não tem sua origem no Novo Testamento, mas precisa buscar essa origem em alguma enciclopédia ou livro de história de igrejas, então essa igreja não pode alegar ser a Igreja do Novo Testamento. Se uma igreja não tem o seu início em Jerusalém, no primeiro Pentecostes, após a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, então, e isso a gente pode ver em Lucas 24, versículo 46, versículo 47, e também em Atos, capítulo 2, versículo 41 até o 47, também capítulo 11, versículo 15 também. Então, essa igreja não pode se declarar a igreja do Novo Testamento. Se uma igreja destaca algum homem ou alguma mulher como seu fundador, ela não pode declarar-se a igreja que Jesus edificou, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que nós podemos ver. Vamos. E aqui em Mateus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, se uma igreja aprova algum credo, além dos livros do Novo Testamento, ela não pode afirmar que é a igreja do Novo Testamento. Nós podemos ver isso em João 14, versículo 26, capítulo 16, versículo 13, 1 João, capítulo 4, versículo 6, e 2 João, versículo 7 e até o versículo 9. Vamos ler duas passagens. Em João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, isso é Jesus dizendo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus dizendo que quando ele for, o Espírito Santo que vier a quem? Aos apóstolos, revelará coisas que ainda hão de vir para os apóstolos, que será completada pelo próprio Espírito Santo. E diz que ele enviará todas as coisas. Ele não está dizendo que será uma parte delas e depois de 1000 anos irá nascer mais uma outra pessoa, e essa pessoa dizendo que Deus falou com ele e que então eu recebi mais uma parte daquilo que vem do Pai. Não. Porque, olha só também, para completarmos, né, porque a Bíblia foi escrita no primeiro século, toda a mensagem do próprio Espírito Santo e de Jesus aos apóstolos, né, e aos seus servos, aos seguidores de Cristo, foram entregues no primeiro século. E aí nós vamos lá para 2 João. 2 João só tem um capítulo, né, a carta de 2 João.
E aí no versículo 7 até o 9 diz assim: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo de carne. Assim é o enganador e o anticristo. Nós conhecemos religiões que são assim. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então isso são os apóstolos. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Agora, por outro lado, se uma igreja se reúne no primeiro dia da semana para partir o pão, que nós conhecemos de Atos capítulo 20, versículo 7, ela tem uma marca que a identifica com a igreja do Novo Testamento. Se uma igreja é composta de membros que dão de suas posses para a obra do Senhor no primeiro dia da semana, como 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2, ela tem uma marca que a identifica como uma igreja do Novo Testamento. Se uma igreja se reúne para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, isso em Efésios 5:19, e ela não está falando sobre instrumentos, ok? Ela tem uma marca que a identifica como a igreja do Novo Testamento. Se além desses atos de adoração, ela se reúne para tocar música mecânica, para queimar incenso, para se curvar diante de imagens ou para acender velas ao orar, ela tem marcas de identificação que não se encontram em nenhuma igreja local do Novo Testamento. Bem, se uma igreja é composta de pessoas dedicadas e íntegras, ela tem uma das características da igreja do Novo Testamento. Se os seus membros são mundanos e entregues às paixões e aos desejos da carne, como nós vemos em Gálatas 5, 24 e 25, 1 João também, capítulo 2, versículo 15, ela é simplesmente o oposto do retrato neotestamentário de uma igreja fiel. Se uma igreja coopera com outras igrejas na obra do Senhor, como em evangelismo, edificação e benevolência, como nós vemos em Atos capítulo 11, versículo 22 até o 24, versículo 29, versículo 30 de Atos também. Ela tem uma marca que a identifica como uma igreja do Novo Testamento. Se ela se recusa a cooperar com outras igrejas, falta-lhe muito para ser uma igreja do Novo Testamento. Se uma igreja coopera com indivíduos na pregação do Evangelho, como Filipenses capítulo 4, versículo 15 até o 17, na edificação do povo de Deus, Atos 15, versículo 3, e na prática da caridade, como Atos capítulo 6, versículo 1 até o 6, ela tem uma marca que a identificação da igreja do Novo Testamento tem. Se ela se recusa a essa cooperação, então falta-lhe muito para estar em acordo com a doutrina do Novo Testamento. Se uma igreja tem um nome, falta-lhe muito para ser uma igreja do Novo Testamento também. Além disso, ela se fez uma denominação, pois uma denominação é o ato de nomear. Denominar alguma coisa é dar-lhe um nome. Procuraríamos em vão no Novo Testamento um nome para a igreja, porque ela
é não denominacional, ou seja, é uma igreja sem nome. Ela só tem um dono, que o dono é Jesus Cristo. Agora, vejam como a igreja de Cristo, ou a igreja do Senhor, porque a igreja é dele, foi chamada, e dita ali na edição revista e atualizada no Brasil. Primeiro, minha igreja. Isso lá em Mateus 16, versículo 18. E é falado uma vez. Segundo, a igreja. Mateus 18, versículo 17. É falado 63 vezes. Ou as igrejas. No caso que a igreja é de Cristo, cerca de 29 vezes. Terceiro, igreja de Deus. É dito lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, cerca de 9 vezes. Igrejas de Deus. É dito 3 vezes. Outro, igrejas dos gentios. Lá em Romanos, Paulo dizendo, Romanos 16, versículo 4. E é dito uma vez. Outra, igrejas de Cristo. Isso, Romanos 16, 16. É falado uma vez. E outra, igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, versículo 33, uma vez também. E outra, igreja dos primogênitos. Hebreus 12, 23, uma vez também. Bem, sendo assim, há 7 descrições diferentes da igreja que mostram o tipo de pessoas que a compõem, o chamado que receberam e a quem pertencem, mas essas descrições não consistem em nomes. Quando alguém dá um nome à igreja do Novo Testamento, está fazendo o que o Espírito Santo não fez. Então, para completarmos, nós temos 11 pontos para falar sobre a igreja então vamos lá. A igreja é o corpo ao qual Deus acrescenta os salvos. Atos capítulo 2, versículo 47. Segundo, a igreja é o cumprimento da promessa de Cristo, edificada sobre a fé nele. Mateus 16, versículo 18. Terceiro, a igreja é o grupo local conhecido como cristãos. Atos 11, versículo 26. Quarto, a igreja é um corpo sujeito à autoridade absoluta de Jesus Cristo. Efésios 1 e 22. Quinto, a igreja é um grupo guiado por presbíteros locais. Atos 14 e 23. E autorizados pelo Espírito Santo. Atos 20, versículo 28. Sexto, a igreja é uma família que é conhecida por nenhum outro nome senão o de Cristo. Atos 4 e 12. 7. A igreja é um grupo que segue nenhum outro evangelho diferente daquele dado pelos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo. Gálatas 1, versículo 6 até o 9. Oitavo, a igreja é o corpo cujos membros têm seus nomes arrolados nos céus. Hebreus 12, 23. Nono, a igreja é a noiva de Cristo. Efésios 5 e 32. E os da família da fé. Gálatas 6 e 10. Décimo, a igreja é aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, os santos. 1 Coríntios 1, versículo 2. E 11º, para encerrarmos, a igreja é a família de Deus, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3 e 15. Que torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3, versículo 10. Que Deus nos ajude a manter a pureza e o padrão da sã doutrina de Cristo. E que nos ajude também
a mostrar a igreja verdadeira que Cristo edificou no primeiro século. Que possamos ser verdadeiros cristãos pertencentes à igreja verdadeira do Novo Testamento. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Cristo. Amém. Quer saber mais desse e de outros assuntos do projeto Recapitulando? Se inscreva e clique em notificações e assim receberá avisos de novos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.